Olá, sejam bem-vindos à gravação de como utilizar o sistema Como na sua empresa. Meu nome é Rafael, sou aqui da agência Valor, sou especialista na área comercial e já atuo com o Como já tem um bom tempo. Então, sou um parceiro oficial do Como e vim aqui gravar essa aula para poder ajudar vocês na orientação e na gravação do CRM. Bom, para começar, vocês, após ter recebido o e-mail do seu parceiro Como, né, de acesso, né, à plataforma, no seu período de teste, ao clicar nesse link, você vai automaticamente receber o acesso a essa tela. Né? Então, essa aqui é a tela inicial do trabalho, e aqui o Como já te faz algumas perguntas de quais produtos você vende, aí você vai classificar aqui de acordo com a sua categoria. Né? Se não houver aqui, você vai inserir aqui, você clica no Ver Mais, procura a sua indústria e você pode, então, procurar uma possibilidade aqui de como configurar isso. Eu vou selecionar aqui saúde e bem-estar para que a gente tenha dado um prosseguimento. Bom, feito isso, ele vai perguntar aqui mais algumas outras opções. Você pode marcar, vou selecionar clínica odontológica e eu vou colocar que a equipe, no meu caso, eu estou utilizando apenas eu como um usuário, né? E aqui, então, ele pergunta, né? Ele faz aqui uma pergunta para você, que um ambiente de trabalho está pronto, ele pergunta o que você quer fazer primeiro, quer organizar leads e clientes, já conversar com algum cliente ou construir algum chatbot, né, sem código. Minha orientação é que você feche isso, então, aqui ele vai perguntar quando você precisar, ele tem aqui uma central de ajuda, tá? Eu estou clicando aqui no certo entendi, porque eu já estou tentando avançar para vocês aqui em algumas etapas. Vamos entender, então, dentro do sistema do Como, né, aonde vem e para que serve cada um desses botões. Então, para começar, esse aqui é um painel, e aqui dentro do painel você consegue ter uma visualização. Ele pergunta se você quer uma ajuda de um especialista, você pode pedir aqui ou você pode fechar. Mas aqui ele já te dá algumas bases, né? Aqui em cima o nome, né, da organização, você pode clicar aqui em configurações e trocar. Tá? Ele vem aqui que você pode fazer uma substituição. Ele também te dá algumas opções de fonte clara, fonte escura, configurações de fundo, de fonte, de cor, etc. Eu vou manter na padrão, que já fica uma linguagem única. Tá? Aqui nós temos as possibilidades de filtro por período, tá? E aqui para você selecionar os usuários. Como a gente só tem um usuário, ele não vai ser necessário a gente fazer qualquer tipo de configuração. Aqui, esse primeiro quadrado, ele está perguntando sobre mensagens recebidas. Onde ele vai apresentar para vocês essas mensagens recebidas das fontes que você se cadastrar. Tá? Então, por exemplo, se você tem o WhatsApp cadastrado nesse caso, cada conversa que acontecer no WhatsApp, então se eu der um bom dia e a pessoa me responder bom dia, ele já contabiliza duas, tá? Então aqui dentro do filtro da semana, ele vai contando a quantidade de conversas e de interações que aconteceram nesse período, tá bom? Aqui nós temos conversas atuais, ou seja, quantas conversas no momento estão acontecendo, né? Aqui nós temos os chats sem resposta, ou seja, quantas pessoas estão aguardando, né? Quantos chats estão aguardando para serem respondidos aqui dentro do sistema, e as fontes de lead que ele vai apresentar para você, se isso está vindo do WhatsApp, de qual telefone. Aqui você pode integrar até 50 WhatsApps diferentes. Então aqui ele vai te dar uma série de informações de onde esses leads estão vindo dentro dos canais que você tiver feito a integração. Tempo de resposta, em média, quanto tempo você responde um cliente e há quanto tempo você tem um cliente que está esperando mais. Aqui nós temos leads ganhos, ou seja, quantos leads você vendeu, quantos leads estão ativos, ele te dá tanto por quantidade de cliente quanto por valor, dentro também do filtro, né? Então está aqui essa semana. Quantos leads foram perdidos, quantos leads estão sem tarefas e quantas tarefas precisam ser realizadas para que o sistema funcione, tá? Então, e quantas tarefas, ou seja, os seus vendedores ou você precisará executar para que o seu fluxo comercial, o seu funil, o seu processo comercial passe a ter uma funcionalidade. Então, esse aqui é o botão de painel.
Vamos então para o botão de leads. O botão de leads, aqui ele já traz para você um funil, né, de vendas padrão, onde ele está aqui clicado, né, criado. Lá em cima ele já te mostra qual é o funil que você está trabalhando, o funil de leads, qual a visualização que você quer, se for por coluna ou se for por linha. Tá? E aqui é onde você vai ajustar o seu filtro. Eu vou fechar isso aqui. E aqui você tem as opções de leads ativos, que são os leads que efetivamente precisam ser monitorados. Os meus leads, que são relativos ao usuário que está sendo utilizado. Então, se você tem mais de um usuário, ao clicar em meus leads, ele vai fazer esse filtro, né? Então, o que é de um usuário fica para ele, você só vai ver os seus. Leads ganhos é quem efetivamente já comprou você. Leads perdidos é quem você já perdeu dentro da negociação. Leads sem tarefa são leads que precisam ser colocada alguma atividade comercial neles e quem tem lead que está atrasado. Aqui também você tem, então, todas as propriedades de leads, as tags. Aqui são estatísticas de rastreamento, né? Para tráfego pago, se você quiser configurar para qual campanha veio, qual o conteúdo, etc. A fonte, ele vai te dar algumas maneiras aqui de configurações mais avançadas. E aqui em cima você pode pesquisar pelo nome do lead, pelo horário, né, pelo filtro e hora, dia, etc. Você pode selecionar quais etapas você quer verificar sobre isso, quais são os usuários, por quem foi criado, por quem foi modificado e pelas tarefas, além do valor de venda. Então, esse aqui é um filtro geral do CRM. Aqui, então, ele já te apresenta um funil padrão baseado no que você selecionou na sua categoria de empresa. Ele está te dando aqui uma opção de contato inicial, discussões, tomada de decisão e discussão de contrato. Como eu selecionei clínica odontológica, geralmente é esse o fluxo para clínicas, né? Clínicas a gente orienta que seja utilizado de uma forma diferente, mas que isso fica a escolha de você, né? A escolha do seu modelo de negócio aí. Nesse sentido, quando você clica aqui nos 3 botões, aqui você tem uma opção de automatização, ou seja, que você consegue criar alguns bots, alguma automação, isso é uma etapa mais avançada, eu vou falar disso mais na frente. E aqui a configuração de novo lead, tá? Que são leads que efetivamente pode ser que ele não tenha vindo direto dos canais que estão comunicações. Rafael, como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer, por exemplo, um cliente que veio até o balcão da sua empresa. Então, um cliente que chegou no balcão da clínica para ser atendido, como é que a gente vai lançar isso para identificar que existe de onde esse cliente veio? Então, é aqui, é nesse botão de novo lead que você configura isso. Mas dentro dessa etapa, a gente então vai entrar aqui para uma configuração do seu funil de vendas. Tá? Então, é esse funil aqui, é esse entendimento que a gente vai clicar aqui nos 3 botõezinhos e nós vamos aqui na edição do funil de vendas. Nessa edição, você tem aqui uma etapa de leads recebidos. Ele não aparece ali porque você ainda não recebeu nenhum lead, mas ele aparece aqui como lead recebido. Ele tem aqui, então, como as etapas ativas, que são as que vocês estão vendo lá no fundo: contato inicial, discussões, tomada de decisão, discussão de contrato. Além disso, fundo de funil, né? Vocês estão vendo que aqui o funil vai afunilando, né? Então, aqui no final, vocês têm a etapa de fechado ganho e fechado perdido. Como é que eu vou configurar isso aqui, então? No caso, para cada empresa, você vai analisar com seus vendedores, com seu time comercial, ou se é você o vendedor, qual é o seu fluxo de trabalho, e aí você vai, então, entender como é que você vai construir esse funil, perdão. Nesse caso, como eu estou falando de clínica odontológica, eu estou pegando a opção aqui de, ok, eu tenho um contato inicial de um cliente, depois eu tenho qual opção? É só você clicar aqui que ele edita, tá? Então, geralmente eu não tenho essa etapa de discussão. O que normalmente acontece quando você trata de conversas em WhatsApp é que às vezes o cliente está respondendo e ele para de te responder. Para que isso não suma, né, que você não perca a orientação disso, a gente orienta que você crie uma etapa, né, dia 1, ou seja, o que eu vou fazer no meu primeiro dia após o cliente parar de me responder. Então, eu oriento que sejam feitas 3 ligações e 2 WhatsApps. Para que é isso? Para que você tente fazer 3 ligações com o cliente e envie 2 WhatsApps para tentar recuperar essa atividade comercial. Tá? Na segunda etapa, nós temos aqui, então, o dia 2, onde seriam 2 ligações e 2 WhatsApp. No terceiro dia,
Eu, então, estou meio que já desistindo desse lead, porque ele efetivamente está deixando de ser uma pessoa, um possível lead, mas eu estou deixando ele num formato de onde eu preciso estar acompanhando ele caso ele volte a falar. Então, no dia 3, eu vou incluí-lo aqui como sendo uma ligação, mais uma tentativa de ligação e mais um WhatsApp, onde eu vou agradecer esse lead por ele ter feito contato conosco, mas a gente entende que talvez não é o momento dele, e assim a gente vai trocar esse lead para uma etapa de encerramento. Prosseguindo, então, depois desses três dias de tentativa de contato, eu tenho uma probabilidade de ter agendado o paciente. Então, eu tenho uma avaliação agendada, eu tenho uma outra etapa de compareceu à avaliação, e eu tenho uma última etapa de não compareceu à avaliação. Vou trocar as cores, ele também me dá essa possibilidade de troca. Então, criei aqui algumas etapas e vou lembrar de salvar esse meu funil de vendas. Automaticamente aqui, ele então já trocou o funil para a minha orientação. Então, ok, está aqui o nosso funil de vendas, a gente vai voltar nesse momento de ativação do funil de vendas. Dando continuidade, nós vamos para o botão de chat. No botão de chat, é aqui onde as conversas acontecem. Né? Então, é aqui que nós vamos conversar com os leads. Assim que a gente tiver com o canal ativado, vocês vão ver as conversas iniciando. E aqui a gente, então, passa a responder os leads que vierem a falar conosco. Vou mostrar isso um pouco mais a fundo. Aqui nós temos os calendários, onde vai aparecer para você, né, na sua responsabilidade, quais as tarefas do dia de hoje, quais as tarefas da próxima, de amanhã e assim por diante. Então, se você colocar uma tarefa para um ano, ele vai colocar ali tarefas para futuro, né, e assim por diante. Então, são as etapas que você precisa ter a disciplina necessária para colocar esses clientes para dentro da clínica ou para dentro da sua empresa, de acordo com o seu fluxo aí de trabalho. Tá? Aqui, então, nós temos as listas, que são todos os contatos e empresas das pessoas. Então, você vai começando a ter um banco de dados, né, de pessoas que entraram em contato, que chamaram vocês, pelo nome, empresa, telefone, e-mail. Então, a gente vai conseguindo fazer filtros. Isso aqui ajuda bastante nas produções de tráfego pago de informações. Você tem os e-mails, tá? Que se você configurar, quiser utilizar essa caixa de entrada por aqui, você vai conseguir fazer essa utilização. Você tem também as estatísticas, que é onde serão gerados os relatórios consolidados, análises de venda, registro de atividades, né? Relatório de chamadas e etc. Nas configurações, chegando nas últimas etapas, é aqui que você consegue, então, fazer as integrações, configurações gerais, verificação de usuários e assim por diante. Então, aqui dentro da etapa, ele já nos dá de cara, né, todas essas possibilidades de integração. E aqui, uma das mais utilizadas é o WhatsApp Lite. Vou fazer aqui uma integração para que a gente tenha a utilização do sistema. Abrindo aqui, ele vai me dar uma possibilidade de conexão. Você vai simplesmente conectar, selecionar qualquer tipo de conversa. E aqui ele vai te dar um QR Code e vai te mostrar um passo a passo aqui do lado, como é que você faz essa configuração. Então, vou conectar o dispositivo, abro aqui o WhatsApp e faço a leitura do QR Code. Feita a leitura, ele, então, está com o número conectado e você pode, então, encerrar. Lembrando que no celular é importante que você selecione, né, ou coloque um nome para que isso não seja retirado, né, isso não seja retirado da integração, porque se você retirar isso do WhatsApp, da integração do WhatsApp, ele cai no sistema. E aí é importante, se você quiser, você vem e coloca um nome do departamento, você pode clicar, né, para você identificar de onde está vindo isso, essas conversas de qual número. Então, se você tem ali 10 WhatsApps ali cadastrados, você vai conseguir colocar qual veio da apresentação, qual veio da linha 1, linha 2, linha 3. Então, você tem essas informações
para você saber de qual departamento, da sua empresa e etc. Bom, fechando aqui, então estamos agora com a tela integrada, com o WhatsApp integrado, vou dar uma pisada aqui para vocês verem. E eu vou mandar um alô nesse número de um outro que eu tenho, para a gente já ver. Então tá aqui, ó, o WhatsApp integrado. Nós vamos então mandar um oi, só para vocês verem que já está funcionando. Ó, foi enviado um oi, já recebi uma resposta automática e vocês vão passar a ver que começam a chegar então aqui dentro dos chats as conversas dos WhatsApp que estão integrados. Então, tá aqui, chegou agora a conversa, dando continuidade. Quando você clicar, ele vai abrir aqui para você todas as conversas relativas ao histórico desse cliente. Lembrando que ele não puxa conversa anterior, ele não puxa esse histórico, ele vai puxar para você a partir daí. Então, a partir da integração, você passa a ter as informações no com. Antes disso, você não tem essa integração. Aqui, você então passa a ter uma possibilidade, né, de classificação desse lead. Aqui nesse painel você vai ver uma coluna do meio, aqui você vê quantas conversas chegaram, aqui você tem essa coluna do meio com as informações de uma identificação do lead, aqui você pode adicionar algumas tags dele também de classificação, aqui você tem a etapa do lead de entrada, que lembra lá do funil que a gente fez a configuração, aqui você tem, ó, quem é que está em contato inicial, se ele está no dia 1, no dia 2, no dia 3, avaliação agendada, para qual etapa que ele está. Vou deixar ele aqui para a gente chegar nessa etapa. Quem é o usuário responsável por isso, se já existiu alguma venda em valor, ele já então vai pegar quem é o nome do cliente e o número do telefone, assim como o WhatsApp Web faz. Então ele já pega para você e já te dá um panorama. E aqui ao lado, aqui você tem algumas informações para você preencher, né? Empresa, e-mail, comercial, posição. E aqui ao lado você tem onde você vai bater um papo com esse cliente, onde é que você vai conversar com esse cliente, é aqui que vai funcionar. Dentro desse funcionamento normal, às vezes a gente precisa ter algumas identificações extras, onde eu quero entender um pouco mais da minha qualificação desse cliente. Então eu posso vir aqui em configurações e ele vai me dar algumas possibilidades de configuração dentro desse sistema. Então, por exemplo, eu tenho aqui valor de venda, 0. Mas eu venho aqui em nome, campo do contato, ele está lá, o nome do contato, o telefone, o e-mail e a posição, ele me dá as possibilidades de exclusão disso, mas você pode vir aqui, por exemplo, e inserir uma etapa de seleção, né? Você pode, tem várias outras aqui, interruptor, numérico, data, URL, texto longo, enfim, CPF, moeda, um arquivo, caso você queira anexar, eu vou colocar seleção aqui, essa selecionar, e vou colocar o nome do campo onde eu quero chamar isso de fonte, onde eu quero descobrir se os meus clientes estão vindo por WhatsApp, se eles estão vindo pelo Instagram, se eles estão vindo pelo Facebook. Eu vou colocar mais algumas opções. Se ele veio até o ponto, né? Então é a minha localização. Se ele veio, sei lá, de Google, tá? Bom, algumas possibilidades que nós temos. Aqui, então, nós vamos salvar essa informação para a continuidade. Salvei. Ele, então, automaticamente, quando você voltar no lead, você passa a ter essa opção de fonte, que você seleciona. E você pode, voltando aqui, ter a possibilidade de colocar isso como obrigatório. Então, você ainda seleciona, olha, na hora que a pessoa, ao preencher, ao classificar o lead, eu quero que ele coloque isso como obrigatório. Então, eu vou selecionar isso, vou salvar isso aqui, deixar ele como obrigatório, para quando eu estiver fazendo a classificação do meu lead, se eu vier a ajustar ele, eu preciso obrigatoriamente falar de onde ele veio. Então esse cliente veio do Instagram, eu estou salvando ele já automaticamente avança uma etapa do meu funil de vendas e ele já me classifica como usuário responsável, lembrando que ele vai registrar tudo que foi feito aqui, ele vai registrar dentro das conversas
do WhatsApp. E aqui você vai responder o cliente normal, né? Em que posso ajudar. Ali vem uma mensagem padrão do WhatsApp Business, que já tem configurado no caso desse número, mas aqui eu respondo e automaticamente eu já estou recebendo no meu outro número essa resposta que chegou daqui. Ok. Aqui então você tem várias possibilidades de incluir emoji. Aqui você pode colocar lá os emojis, você troca, né, algumas etapas, faz menção, seleciona destinatário, enfim, outros campos e os anexos que você pode, né, enviar foto, enviar vídeo, fazer o que você quiser para o cliente e, inclusive, áudio, da mesma forma como o WhatsApp Web roda, você grava áudio e envia para o cliente. E aí você vai responder ele, então, como eu expliquei, de qualquer maneira. Ou, aliás, da melhor maneira. Feito isso, aqui você tem algumas possibilidades, que lembra daquela etapa de tarefas lá no começo? É aqui que a gente preenche essa tarefa. Então, para que serve isso? Bom, suponhamos que você, na conversa com o cliente vira para você e falar, tá, vou esperar o meu limite do cartão liberar no dia 5 do próximo mês. Você pode vir aqui e anotar, esperando liberar o cartão. Para que isso? Para que você tenha um rapport, né? Para que você saiba o que foi falado da última vez e que isso te ajude a lembrar como é que você vai abordar o cliente, conversar com ele, sem que você pareça agressivo, às vezes, numa negociação, onde você está tentando dar um suporte a ele. Aqui em nota, então, voltando aqui no botão de nota, a gente tem a tarefa, que ele automaticamente ele já configura para mim um vencimento da tarefa para o dia seguinte, mas você pode, ao clicar aqui, você troca, eu quero isso aqui para uma semana, né? E aqui você, inclusive, seleciona o horário, é só vir aqui no horário que você quer classificar. Então, eu quero, para o dia 28 de fevereiro, de 9 às 9h30, eu, Rafael, preciso acompanhar esse cliente. Então, se eu quiser, inclusive, escrever alguma coisa, agendar, né, a avaliação, o que eu quiser fazer, eu venho aqui e seleciono e é só definir. Essa tarefa, então, estará atribuída a esse lead para que eu consiga acompanhar o desempenho dele. Então, eu vou voltar agora lá naquele botão de lead para vocês entenderem como é que ficou o meu funil. Então, lembram? Está aqui contato inicial, ele está aqui o lead, né, o número do lead, e eu tenho, então, as possibilidades. Então, a partir daí, dentro do meu funil, hoje, dia 25, foi o contato inicial. Estou conversando com esse cliente, então, parou de me responder. Eu vou andar com ele, é só clicar e arrastar, eu vou andar com ele para o primeiro dia, onde eu tenho que fazer 3 ligações e mandar 2 WhatsApps. Preciso ir lá de novo no botão de chat? Não, é só você vir aqui nos leads, clicar na palavra lead e ele vai abrir automaticamente. Você volta aqui para o bate-papo e fala com o Rafael, né? Você marca lá que gostaria de falar com você, né? Não sei. Então você faz as interações e o cliente vai voltando a receber as interações, recebendo de novo no WhatsApp lá, assim que você for fazendo contato. E à medida que isso for evoluindo, ele também pode ser classificado aqui. Então, o Rafael, beleza, passou um dia, tentei 3 ligações, tentei 2 WhatsApp, não consegui falar com ele, vou para o meu dia seguinte, consegui falar com o Rafael, vou salvar lá embaixo, consegui falar com o Rafael decidiu agendar a avaliação, eu posso trocar direto, a avaliação agendada. Ao clicar, então, esse cliente já vai trocando tudo, vai ficando aqui registrado. Então, nós passamos a ter todas as informações relativas ao cliente. Quando eu volto para o meu painel, então a gente já começa a entender, né? Está aqui a conversa que foi ocasionada, uma pessoa que eu tenho, demorei 2 segundos para responder esse cliente por aquela mensagem automática, né? Eu sei que está vindo do meu número da apresentação, está todo mundo respondido, as coisas estão andando, tudo certo. Um detalhe importante é que aqui nas conversas com o cliente, se o cliente for o último a te responder, tá? E aqui você também pode qualificar ele aqui, né? Esqueci de passar esse detalhe, aqui você pode colocar aqui, ó, avaliação, né? Então, esse cliente, ele quer avaliação, para que você não precise ficar
necessariamente entrando dentro do lead para você entender. Vou voltar lá no funil. Você sabe que esse cliente ele quer uma avaliação, né? E se você estiver conversando com ele, ele for a última pessoa a te responder, eu vou chamar um alô aqui novamente. Se ele for o último e você não finalizar a conversa ou colocar ele em espera aqui, ó, esse cliente ele vai ficar aqui no sistema contando aqui no painel que tem um cliente que está há 11 horas esperando, né, há 11 segundos, desculpa, esperando uma resposta. E como é que está aqui, né? Eu tenho aqui hoje, então, não ganhei, não fechei com ninguém, eu estou com um lead ativo, eu não perdi ninguém e eu também não tenho nenhum lead sem tarefa. Está aqui a tarefa, né, que é o acompanhamento daquele lead que eu havia classificado. É de suma importância que todos os leads tenham tarefas. Por quê? Para que nenhum lead seja esquecido. Cada cliente desse custa um valor para a empresa que buscou, que investiu para fazer essa captação desse cliente. Então, é fundamental que todos esses leads tenham uma tarefa relacionada e atribuída a ele, para que você não perca essas interações. Tá? E aí, voltando ao sistema, então vocês vão ver que agora, nas estatísticas, a gente então começa a ter, tá tudo aqui que foi realizado pelo usuário Rafael, tá aqui. Quando ele classifica robô, é porque você fez, foi uma resposta que veio do WhatsApp, então se você não responder pelo sistema e responder pelo WhatsApp, ele vai identificar e vai falar que foi um robô, que não foi ele que atuou, né? Mas aqui você então passa a entender o seu funil de vendas, o seu relatório, em quais etapas estão os leads. Opa, entrou um lead e ele já passou pelo contato inicial, pelo dia 1, 2, 3, ele então parou nesta etapa aqui. À medida que o tempo vai andando, ele vai ajustando essa classificação. Eu vou voltar dando mais dados, né? Eu vou voltar lá no painel para vocês verem que o tempo está contando, já tem 2 minutos, porque eu continuo com um cliente aqui em aberto, aguardando uma resposta minha. Então, se você às vezes precisa de uma informação de um terceiro, então, vou perguntar ao dono da clínica, vou perguntar ao meu patrão se eu preciso, o que eu posso fazer numa condição especial para esse cliente, você precisa colocá-lo em espera para que o contador pare de rodar. Então, coloquei ele em espera, ele automaticamente já me tira aqui a informação e eu passo a ter uma informação mais real, mais verídica sobre isso. Bom, em suma, no modo básico de treinamento do Como é esse. Esse é um sistema em que você, tanto o gestor quanto o usuário, eu passei um panorama geral e que você vai conseguir alimentar isso. Qual que é o grande segredo do como qualquer outro sistema de CRM? Chama-se disciplina. Né? É importante, é fundamental que você efetivamente faça o que está sendo e que foi organizado por você mesmo. Né? Então, é você chegar, primeiro horário do dia, quando você chega para trabalhar, você abrir o sistema, você vai no calendário e aí você vai saber, hoje eu tenho tantas tarefas a realizar, amanhã eu tenho mais tantas, responder todos os clientes, classificar esses clientes do funil, né, e classificando esses clientes na etapa do funil de vendas. E quanto mais bem preenchido, mais respondidos você fizer, vou colocar aqui R$1.000 aqui como um teste, sempre salvando, né, a informação, ele te obriga, né, a salvar, mas sempre que você fizer o máximo de preenchimento possível, mais informação a gente tem e, por consequência, mais tomadas de decisões acertadas a empresa passa a existir. Então, agora a gente já sabe quanto eu tenho na mesa, né, aguardando ali. Opa, eu tô com 30 clientes aguardando para fazer uma avaliação de um agendamento, o que eu preciso executar para que isso funcione. Para finalizar, aqui você também pode incluir mais algumas métricas, né, onde aqui você pode, ao clicar nesses quadradinhos, você pode vir e falar, eu quero saber quantos últimos uploads eu tive, uma análise de vendas. É só você fazer uma inclusão, ele vai então colocar lá embaixo para você já um painel, um funil, e assim você, só arrastar, você vai vendo isso e você vai deixando configurado a partir de então. Bom, obrigado pela atenção de todos. Acredito que é esse aqui, são as informações gerais que você precisa para poder praticar e utilizar o CRM, o Como, e qualquer dúvida, só falar com a gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima.